pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula acerca da consolidação das demonstrações contábeis, focando especificamente sobre os lucros não realizados. Como nós vimos na nossa aula anterior, no artigo 250 da legislação societária, fala-se que qualquer transações intercompanhias, ou entendidas como sociedades controladoras e suas controladas, devem gerar eliminação na consolidação se ocorrer lucros não realizados. Então, nosso objetivo na nossa aula de hoje é compreender o que é o lucro não realizado e como nós faremos essas eliminações nos papéis de trabalho da consolidação. Como é que ocorrem essas transações intercompanhias, ok? E vamos ver posteriormente um pouco sobre a reclassificação dos ágios e do ganho que surge no momento da aquisição do investimento, tá? Então, para compreendermos o conceito de lucros não realizados, nós temos que entender a controladora, com as suas diversas controladas, como uma única entidade. Então, como elas são uma única entidade econômica, o que interessa é quanto esse grupo comprou originalmente, por quanto essas mercadorias ou esse imobilizado entrou inicialmente para o grupo e por quanto eles foram revendidos a terceiros. O conceito de lucros não realizados é quando um investidor controlador vende para suas investidas controladas ou vice-versa, e esses itens transacionados, eles permanecem dentro do patrimônio de quem comprou. Ou seja, ele não foi realizado para com terceiros. Consequentemente, se não foi realizado para com terceiros, nós teremos que fazer os ajustes de eliminação na consolidação, tá? E é isso que nós faremos. Então, para ficar claro esse conceito de lucro não realizado, vamos ver uma situação que é a empresa B vendendo para a sua controlada A mercadorias por 140 mil, cujo custo foi de 100 mil. Então, aqui nós temos controladora, que é a empresa B, vendendo para a controlada empresa A. Primeira situação é que essa é uma transação intercompanhia, que nós devemos identificar se esses itens, que no caso são mercadorias, adquiridos, já foram revendidos para com terceiros. Então, nesse exemplo, o máximo de situações que pode acontecer são 3 situações, tá? Quais são? Primeira situação é a empresa A, que é a entidade controlada, não vender nada do estoque adquirido. Então, se a empresa A não vendeu nada desse estoque que ela comprou da sua controladora, o que é que vai acontecer? O lucro que foi auferido pela controladora, que a gente vai ver que é no valor de 40 mil, está dentro do estoque da empresa controlada. Ou seja, esse lucro está não realizado, porque permanece no patrimônio do grupo. E, portanto, nós precisaremos eliminar, tá? Segunda situação, nós vamos abrir cada uma dessas situações, não se preocupe. Segunda situação, a empresa A vendeu todo o estoque. Então, tudo aquilo que a controlada A comprou já foi revendido para terceiros. Nessa segunda situação, não existe lucro não realizado. Todo o lucro está realizado. E a última situação que pode existir é a empresa A vendendo uma parte dos estoques adquiridos. Então, a controlada A comprou de sua controladora e pode ter revendido 50%, 60%, 40%, etc. Ela revendeu parte dos estoques que ela adquiriu. Então, tem parte desse lucro que está realizado,
quando da revenda para com terceiros, e parte desse lucro que está não realizado, quando esses estoques, essas mercadorias permanecem no patrimônio da empresa A, ok? Então, vamos ver cada uma dessas situações, começando com a primeira. A empresa A não vendeu nada. Vejam só. Quando a controladora B vendeu para a empresa a controladora B apurou vendas de 140 mil, custo de 100 mil, consequentemente apurou um lucro de 40 mil. Como a empresa controlada A não vendeu nada, ela não tem nenhum resultado referente a essa transação reconhecido, tá? No consolidado, qual é a lógica que nos interessa? Lógica do consolidado. Quanto essas mercadorias entraram inicialmente para o grupo? Nós vimos que essas mercadorias entraram inicialmente para o grupo por 100 mil. Tem que ser o estoque, o custo do estoque dessas mercadorias, ok? Quanto essas mercadorias foram revendidas para com terceiros? Nada. A empresa A, que é a controlada, não revendeu. Então, se ela não revendeu para terceiros, no consolidado as vendas têm que ser igual a zero. Consequentemente, não tem custo e não tem lucro. Então, a primeira lógica que nós temos que formar é: quem está realizando a primeira venda deve fazer os ajustes de eliminação. Então, por exemplo, aqui quem está vendendo é a controladora vendendo para a sua controlada. O que é que interessa no consolidado? Venda perante terceiros. Então, essa primeira venda que a controladora reconheceu deve ser eliminada. Essa é a primeira lógica dos lucros não realizados. A segunda lógica é o seguinte: a empresa A, quando comprou esses estoques, ela comprou por quanto? Comprou por 140 mil. Então, ela vai debitar estoques em 140 mil e vai creditar contas a pagar à controladora ou disponível em 140 mil. Só que esses estoques, eles inicialmente custaram para o grupo quanto? Custaram para o grupo 100 mil, que é o custo de B. Foi o valor original desse lote de mercadorias, tá? Então, consequentemente, nós vamos ter que eliminar 40 mil, que é o lucro não realizado, que está onde? Está dentro do estoque de A. O estoque de A está com saldo de 140 mil, quando no consolidado tem que aparecer por 100 mil, ok? Então, quais são os lançamentos de eliminações? Primeiro, nós vamos eliminar quem realizou a primeira venda, que foi B. Para eliminar vendas, nós debitamos 140 mil. Para eliminar o custo, nós creditamos em 100 mil. O lançamento não vai fechar, porque falta nós eliminarmos o valor do lucro não realizado, que é de 40 mil, que está onde? Que está dentro do saldo do estoque de A. O estoque de A tem um saldo de 140 mil. Quanto que no consolidado esse lote de mercadoria deve aparecer por 100 mil, valor original ao grupo. Então, para eliminar o lucro não realizado do estoque de A, eu credito os estoques de A em 40 mil, que é o valor do lucro não realizado, tá? Então, todo lucro não realizado, nesse exemplo em que A não revendeu nada, encontra-se nos estoques da empresa A e devem ser eliminados. Então, percebam que no consolidado, essa transação não pode apresentar nenhum resultado positivo, uma vez que não houve venda para com terceiros, tá? Vamos ver aqui a segunda situação possível. A segunda situação é quando a empresa A vendeu todo o estoque por 250 mil. Então, a empresa A que comprou esses estoques por 140 mil,
ela vendeu por 250 mil. Então, ela reconheceu vendas de 250, custo de 140, chegando aqui no lucro individual de 110 mil. Empresa B, controladora, quando foi vender para a empresa A, reconheceu vendas de 140 mil, custo de 100 mil, lucro de 40 mil. Como houve revenda de todos esses estoques para terceiros, todo o lucro apurado, tanto na empresa B quanto na empresa A, encontra-se realizado. Então, qual é a lógica do consolidado? Quanto esse grupo revendeu para terceiros? Esse grupo revendeu para terceiros 250 mil. Qual o valor original dessas mercadorias? Valor original 100 mil. Quanto essas mercadorias entrou para o grupo inicialmente? Entrou por 100 mil, tá? Gerando um lucro no consolidado de 150 mil, que é exatamente igual à soma de 110 mil mais 40 mil. Exatamente o que nós falamos, que todo o lucro, tanto de B quanto de A, está realizado. Só que eu não posso somar 140 mil mais 250 mil e chegar a 250 mil. Eu não posso somar 100, 140 e chegar a 100 mil. Então, para eu chegar às vendas no consolidado de 250, eu tenho que anular as vendas de quem? De B, que foi a entidade que primeiro fez essa venda, a quem primeiro vendeu para sua controlada, tá? Para eliminar as vendas de B, nós iremos debitar. Fizemos o nosso primeiro lançamento de eliminação. Vou eliminar o custo de B, porque a entidade que faz a primeira venda, nós faremos toda a eliminação. Então, o custo de B, para eliminar, eu credito 100 mil. E, novamente, o lançamento não vai fechar. O que é que está faltando? Está faltando nós eliminarmos os 40 mil do custo de A. Por quê? Porque todo o lucro que, quando estava no estoque de A, estava não realizado, no momento em que A revende essas mercadorias para terceiros, esse lucro passa a ser realizado dentro do custo. Então, o lucro realizado ele está dentro desse custo. Tanto que, no consolidado, o custo é de 100 mil, que é o valor original das mercadorias. Enquanto que, para A, esse custo é de 140 mil, porque ela comprou esse lote de mercadorias por 140. Então, dentro desse custo de 140, está o lucro de 40 que foi auferido pela empresa B. Então, nós teremos que creditar o custo de A em 40 mil, no valor do lucro realizado, que se encontra dentro do seu custo, tá? Então, a primeira lógica que nós podemos inferir é: quando a empresa que compra de sua parte relacionada não vendeu nada a terceiros, todo o lucro que foi apurado está dentro do seu patrimônio, no item que ela adquiriu, seja estoque, seja imobilizado, etc. A segunda lógica é: quando a entidade compradora de sua parte relacionada vendeu todos esses itens a terceiros, o lucro que foi apurado pela entidade que inicialmente realizou a venda está dentro do custo. E por isso nós temos que reduzir o custo, creditando no valor do lucro que está realizado. E agora sim nós chegamos no consolidado a um custo de 100 mil, que é exatamente o custo original que essas mercadorias entraram para esse grupo econômico, ok? A última situação possível de acontecer é a empresa A, que é a entidade controlada, vendendo metade dos seus estoques por 200 mil. Então, novamente, a empresa B, nós teremos a mesma situação, vendendo 140 mil com custo de 100 mil, apurando um lucro de 40. No caso, a entidade controlada A,
ela vai vender por 200 mil, 50% de 140, que foi o custo dessas mercadorias, nós temos aqui 70 mil, gerando um lucro de 130 mil. No consolidado, como é que essa transação terá que ser apresentada? Quanto essas mercadorias foram vendidas para terceiros? Foram vendidas em 200 mil. Qual é o custo original dessas mercadorias para o grupo? 50% de 100 mil dá exatamente 50 mil. Então, o lucro no consolidado do grupo como um todo é de 150 mil, que é o lucro de A mais 50% do lucro de B. Então, 50% do lucro de B está realizado e 50% do lucro que foi reconhecido pela entidade controladora B está não realizado. E se está não realizado, está dentro dos estoques de A. Vocês querem ver? Quando A comprou essas mercadorias, ela ativou nos seus estoques por 140 mil. Na hora que ela vendeu, ela creditou os estoques e debitou o custo por 70 mil, ficando com um saldo de 70 mil. Só que o saldo no consolidado ele tem que ser quanto desses estoques? Ele tem que ser 50% do valor original, que é de 100 mil. Então, o saldo no consolidado tem que ser de 50 mil. Como tem um saldo em A de 70 mil, nós temos que creditar os estoques de A em 20 mil, que é exatamente a parte do lucro de B que encontra-se não realizada, tá? Então, vamos para os lançamentos de eliminações. Primeiro, nós eliminamos quem realiza a primeira venda, no caso B. Então, para eliminar vendas, nós debitamos em 140 mil. Para eliminar o custo de B, nós creditamos em 100 mil. Vamos eliminar o estoque de A, que está superavaliado em função do lucro não realizado. Então, vamos creditar o estoque de A por 20 mil e vamos creditar o custo de A, que está superavaliado em função do lucro realizado também de 20 mil. O custo que vai no consolidado é 50 mil, que é 50% do valor original dessas mercadorias. Enquanto que o custo que A está reconhecendo é 70 mil, porque parte desse custo está contemplando o lucro realizado de 20 mil, tá? Então, fazendo esses lançamentos de eliminação, nós chegamos ao lucro no consolidado de 150 mil, que é 130 mil, mais 50% do lucro de B de 40 mil, que já está realizado, tá certo? Então, só para nós treinarmos, eu poderia aqui colocar qualquer percentual, 80%, 10%, mas para fazer um treinamento adicional dessas transações intercompanhias. Vamos imaginar que a empresa A vendeu 80% do estoque por 230 mil. Então, a empresa B vai reconhecer o mesmo resultado de 40 mil. A empresa A está vendendo 80% por 230 mil. Então, 80% de 140 mil, que é o valor que ela comprou de B, dá um custo de 112 mil, gerando um lucro de 118 mil. Lógica do consolidado. Quanto esse grupo vendeu para terceiros? 230 mil. Qual é o valor original dessas mercadorias? 80% de 100 mil, que é 80 mil. Consequentemente, o lucro no consolidado terá que ser igual a 150 mil. O que é 150 mil? É o lucro da empresa A, 118 mil, mais 80% do lucro de B.
tá? 80% do lucro de B dá igual a 32 mil. 118 mil mais 32 mil, nós teremos esse lucro no consolidado de 150 mil, tá certo? Então, quais são os lançamentos de eliminações que nós precisamos realizar? Primeiro, nós temos que eliminar quem realiza a primeira venda para outra entidade de parte relacionada, que no caso aqui é a empresa B. Debita vendas em B em 140 mil e credita o custo em B em 100 mil. Depois, nós precisamos eliminar o lucro não realizado que está no estoque de A. Quanto ao lucro não realizado? É 20% de 40 mil, que é 8 mil, tá? Então, vamos creditar o estoque de A 8 mil. Como assim? O estoque de A deve estar em quanto? Deve estar em 20% de 100 mil, em 20 mil. Mas ele está refletido por quanto? Ele está refletido por 140 menos 112. Então, ele está refletido com um saldo de 28 mil. Na hora que eu elimino 8 mil, que é o lucro não realizado, eu volto o estoque para o consolidado de 20% do valor original, que é de 20 mil, ok? E eu preciso eliminar também o custo de A em função do lucro realizado. O custo dessa mercadoria para o grupo como um todo é 80 mil. Só que o custo de A está dando 112 mil. Porque dentro desse custo de A existe o lucro realizado de B, ok? Que é 80% de 40 mil. 80% de 40 mil é exatamente 32 mil. Então, esse custo de A está superavaliado em função do lucro que foi reconhecido por B e que foi inicialmente reconhecido no estoque de A e depois foi baixado como um custo por um valor de 32 mil a mais. Então, quando eu credito o custo de A em 32 mil, eu estou voltando esse custo para 80 mil, tá certo? Que é justamente o valor original dessas mercadorias a 80%. Então, como eu eliminei todo o B, eu estou diminuindo esse custo em 32 mil, 112 mil menos 32 mil, eu estou voltando o custo para 80 mil, como tem que aparecer no consolidado. Então, transações intercompanhias é quando a venda de uma controladora para uma controlada, de uma controlada para uma controladora, e quando esses itens que foram negociados permanecem no patrimônio do grupo. Nós precisaremos eliminar essas transações, porque no consolidado, o que interessa é quanto essas transações foram negociadas para com terceiros, tá? E como é que nós fazemos essas eliminações? Nós sempre eliminamos a primeira transação original e ajustamos o lucro não realizado, que ainda está no patrimônio de quem comprou, ajustando também o lucro realizado, que está dentro do custo de quem revendeu, ok? Então, é um assunto que exige muito mais de controle dessas transações intercompanhias para que a contabilidade possa refletir devidamente essas eliminações e para que o consolidado reflita transações efetuadas para com terceiros. Bom, vamos falar um pouquinho dos tributos referentes aos lucros não realizados. Assim como nós eliminamos o lucro não realizado, tá? Nós também temos que eliminar os encargos referentes a esses tributos. Então,
De acordo com a instrução normativa 247 da CVM, com o item 21 do CPC 36, esses tributos eles terão que ser reclassificados como tributos diferidos, no ativo ou no passivo. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses tributos, como é que o consolidado considera essas reclassificações, tá? Vocês sabem que basicamente no Brasil existem dois sistemas macros de tributação, que é o sistema cumulativo e o sistema não cumulativo. Aqui nós vamos ver um exemplo de um sistema não cumulativo, onde a empresa se recupera desses tributos, tá? Então ela paga uma alíquota maior, mas ao mesmo tempo ela se recupera dos tributos que estão incidentes nesse processo de venda, ok? Então aqui nós temos uma controladora Delta vendendo produtos de fabricação própria, cujo custo é de 10 mil pelo valor de 20 mil, para a sua subsidiária, a sua controlada integral, Ômega, com a incidência de ICMS, PIS e COFINS. E os estoques permanecem integralmente na data das demonstrações contábeis na empresa Ômega, ok? Então, como é que a controladora reconhecerá essa transação? Reconhecerá receitas de 20 mil, os tributos incidentes como deduções de vendas, uma receita líquida de 14.750 com um custo de 10 mil, ela chegará a um lucro aqui de 4.750, ok? Bom, se a empresa controlada se recupera desses tributos, qual será o valor dos estoques que ela irá ativar em suas demonstrações contábeis? Ela não vai ativar 20 mil, uma vez que ela pode se recuperar. Ela vai ativar nos seus estoques 14.750 e reconhecer 3.400, 330, 1.520 como tributos a recuperar. Então, seus estoques estão refletidos por 14.750. Mas quanto é que esses estoques, já que a empresa controlada não revendeu nada, os estoques permanecem, quanto é que esses estoques devem estar refletidos no consolidado? Eles devem estar refletidos por 10 mil, tá? Então, para refletir ao valor original que esse lote de mercadorias entrou para o grupo, nós teremos que fazer um ajuste de eliminação do lucro não realizado em 4.750. Então, como é que nós iremos fazer essas eliminações? Iremos eliminar tudo o que foi reconhecido pela entidade controladora. Então, o faturamento, como tem natureza credor, nós iremos debitar em 20 mil. O ICMS, PIS e a COFINS, como são deduções de vendas, tem natureza devedora, nós iremos creditar 13.400, 330 e 1.520. O custo nós iremos creditar em 10 mil. E a diferença é exatamente o quê? É exatamente o lucro não realizado que está nos estoques em 4.750. Vocês podem perceber que 4.750 é o valor do lucro não realizado que está dentro dos estoques da controlada, porque ela ativou por 14.750 um lote de mercadorias que inicialmente custou para o grupo 10 mil, tá certo? E na hora que eu credito os estoques em 4.750, eu volto ele ao seu valor original de 10 mil reais. Então, é um exemplo de como nós fazemos a eliminação desses tributos
quando eles são recuperáveis e, portanto, quando eles são excluídos do saldo dos estoques da entidade compradora, porque eles se transformam em direito. Agora vamos ver um exemplo de uma transação realizada entre partes relacionadas, controladora com sua controlada, em que os tributos incidentes não são recuperáveis. Então, tudo que a entidade compradora deve ativar é custo dos estoques. Todos os tributos incidentes na transação faz parte do custo do estoque, já que essa entidade compradora não poderá recuperar esses tributos quando realizar a revenda desses produtos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma controladora efetuando venda de produtos de fabricação própria, cujo custo é de 24.000, pelo valor de 50.000 para a sua subsidiária integral Ômega, com a incidência de PIS e da COFINS. Então, aqui nós temos um sistema de cumulatividade, tá? Os estoques permanecem na data das demonstrações contábeis na empresa Ômega. Então, esses estoques não foram revendidos. Como é que a controladora vai reconhecer essa transação? Vai reconhecer um faturamento de 50.000, reconhecer COFINS de 3%, 1.500, PIS 0,65, 325, reconhecendo a receita líquida de 48.175 e um custo de 24.000, chegando num lucro de 24.175. Esse é o reconhecimento contábil que será feito pela entidade controladora. Como é que a controlada reconhecerá essa transação de compra? A controlada irá ativar esse lote de mercadorias por quanto? Por 50.000 ou por 48.175? Como a controlada está sujeita a um regime de não recuperação, ou seja, de cumulatividade, ela irá ativar esses estoques por 50.000, já que os tributos incidentes nessa transação não poderão ser recuperáveis, tá certo? Então, ela vai ter que ativar esses estoques por 50.000 e, como ela não vendeu nenhum item, nenhum percentual desse lote adquirido, nós teremos que fazer qual ajuste de eliminação? Nós teremos que eliminar o lucro não realizado que está dentro do estoque. Quando nós fizermos essa eliminação do lucro não realizado, o estoque ele vai voltar para 25.825. E aí vocês podem me questionar por que ele não voltou ao valor original, que era de 24.000. Porque o custo do estoque para o grupo econômico como um todo é de 24.000, que é o custo bruto dessas mercadorias, mais os impostos que não serão recuperáveis. Então, é 24.000 mais 1.500 mais 325. O custo desse lote de mercadorias para o grupo é 25.825. Justamente o valor que nós estamos voltando no momento em que nós estamos eliminando o lucro não realizado, tá? Então, como é que fica os ajustes na consolidação a partir dos lançamentos de eliminações? Nós iremos eliminar o faturamento bruto, 50.000, os impostos que estão representados no resultado da entidade controladora, então PIS e a COFINS. Nós iremos eliminar o custo, 24.000, e iremos eliminar todo o valor do lucro não realizado que está no estoque da entidade controlada, 24.175.
Então, lembre-se que a entidade controlada, ela reconheceu inicialmente esses estoques por 50 mil. Na hora que nós estamos eliminando os estoques para 24.175, nós estamos voltando para um saldo de 25.825, que é o valor original das mercadorias, que está aqui, ó, 24 mil, mais os tributos incidentes, que é o PIS e a COFINS, que não serão recuperáveis e que, portanto, fazem parte do custo para esse grupo econômico como um todo, tá? Outra situação de tributo que nós podemos ter nessas transações incidentes intercompanhias é o imposto de renda e a contribuição social. Então, se essa transação gerar um lucro, provavelmente a empresa vai ter que pagar aí no sistema de lucro real, imposto de renda 15%, fora o adicional, e 9% da contribuição social. Então, da mesma forma que nós eliminamos os tributos sobre as vendas, nós também temos que eliminar os tributos sobre o lucro, uma vez que essa transação, do ponto de vista do consolidado, encontra-se não realizada. Entendam que a empresa terá que pagar normalmente os tributos. Nós estamos fazendo toda essa reclassificação apenas do ponto de vista do consolidado, não do ponto de vista das demonstrações contábeis individuais. Então, para fazer a eliminação do imposto de renda e da contribuição social, como são despesas, nós teremos que creditar a provisão para o imposto de renda, que está lá reconhecida no resultado, e creditar a contribuição social também reconhecida no resultado. E transformar essa despesa em tributos diferidos no ativo não circulante. Quando a entidade controlada revender essas mercadorias para terceiros, nós iremos reconhecendo gradativamente essas despesas e diminuindo esses tributos diferidos, tá? Mas se nós estamos falando que não existe lucro, que esse lucro está não realizado porque continua no patrimônio do grupo econômico, consequentemente também não existem os tributos incidentes nessa transação, tá certo? Então, pessoal, nós vamos agora tratar a questão do ágio e do ganho, mas lembrem-se em relação aos lucros não realizados, que são lucros que a entidade controladora ou controlada reconhece, mas que esses lucros não existem do ponto de vista do grupo econômico. E nós precisamos efetuar eliminações conforme eu demonstrei para vocês agora, ok? Em relação ao ágio, que nós vimos que surge no momento da aquisição dos investimentos por equivalência, ou ao ganho por compra vantajosa, esses ágios, ou esse ganho, ou a menos-valia, terá um tratamento diferenciado na consolidação das demonstrações contábeis. O artigo 26 da Instrução 247 da CVM e o item 21 da interpretação do CPC 9 determina que o ágio por mais-valia deve ser reclassificado como adição da conta utilizada pela controlada para registro do ativo ou do passivo especificado. Como assim? O ágio por mais-valia surge quando o ativo ele tem um valor de mercado superior ao valor contábil. E por isso que o investidor está pagando um valor a maior em relação ao valor patrimonial. Para o investidor, esse ágio por mais-valia, ele compõe o grupo de investimentos permanentes, como nós vimos na equivalência, tá?
Porém, no consolidado, como nós estamos agrupando esses diversos patrimônios, esse ágio por mais-valia ele tem que ser reclassificado para os ativos ou os passivos que deram origem, para que nós refletimos no consolidado um saldo atualizado a mercado desses ativos e desses passivos das entidades controladas. Então, como é que nós fazemos essa reclassificação? O ágio por mais-valia de ativos não é uma conta de natureza devedora. Então, para reclassificar, nós iremos creditar no papel de trabalho do consolidado e debitar o ativo que o gerou. Vamos imaginar que foi em relação a um terreno. O terreno estava na contabilidade por 100 mil e o valor de mercado é 250, gerando um ágio por mais-valia de 150. Então, nós iremos creditar esse ágio por mais-valia em 150 e debitar o terreno em 150. Na hora que nós juntamos o valor contábil, que estava em 100, com o ágio por mais-valia de 150, nós chegamos a um saldo atualizado do terreno na controlada em 250. Lembrem-se novamente que os ajustes de consolidação são ajustes extracontábeis. Ele não está influenciando no balanço individual da entidade controlada, uma vez que ela não pode fazer a reavaliação no Brasil, tá? Em relação ao goodwill, o item 26 da interpretação ICPC 9 afirma que o goodwill ele deve ser reclassificado do subgrupo investimentos para o subgrupo ativo intangível, no ativo não circulante. Então, o goodwill para o investidor, a partir da perspectiva do balanço individual, é um ativo de investimentos, compõe o saldo do grupo de investimentos, porque ele é intangível da controlada e não da controladora. Quando nós unificamos esse patrimônio por meio da demonstração consolidada, nós reclassificamos o goodwill do investimento para o grupo de ativo intangível. Como é que nós fazemos isso? Como ele está lá como investimentos de natureza devedora, nós creditamos os investimentos e debitamos o ativo intangível. Então, o goodwill só pertence ao grupo dos intangíveis no balanço consolidado. No balanço individual, ele faz parte do grupo de investimentos permanentes. Em relação ao ganho por compra vantajosa, como um ganho já é registrado no resultado do exercício, tá? Ele não precisa de ajuste na consolidação, ele já está no resultado da controladora e assim permanece. Em relação ao ágio por menos-valia, nós teremos que fazer novamente a mesma reclassificação como nós fizemos com o ágio por mais-valia. Só que o ágio por menos-valia, ele tem natureza credora. Então, para nós reclassificarmos, nós iremos debitar e creditar os ativos e os passivos que estão gerando essa menos-valia. No caso, esses ativos e esses passivos terão uma redução do valor de mercado, porque a contabilidade está superavaliada. E nós teremos que fazer essa redução, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esses exemplos de reclassificações que eu estou comentando. Aqui, nós temos uma questão de ágio por mais-valia dos ativos, tá? Então, nós sabemos que no consolidado, os investimentos serão eliminados, por isso que ele aparece saldo zero. Então, consequentemente, os investimentos aqui é o saldo do grupo. Não existe equivalência e não existe essa mais-valia. Para onde nós estamos? Nós iremos eliminar o investimento a valor patrimonial, que nós sabemos que nós iremos eliminar contra o PL da investida, tá?
Para onde nós vamos reclassificar essa mais-valia? Essa mais-valia pertence ao imóvel. Então, para reclassificarmos, nós iremos creditar e debitar o imóvel. Vocês estão percebendo que no consolidado ele está aparecendo por 20 mil, que é exatamente o seu valor atualizado a mercado. Então, aqui tem um valor contábil de 14 mil, mais a reclassificação, esse imóvel foi debitado em 6 mil, nós estamos chegando no valor atualizado dele em 20 mil, tá? Os demais itens permanecem o mesmo, imobilizado permanece aqui por 26 mil, que é esse valor mais o valor das máquinas, tá? O intangível permanece aqui por 10 mil e as marcas por 10 mil, tá? Então, esse valor de 26 mil do imobilizado é o valor do grupo, do imóvel, é o saldo do grupo do imobilizado, que é composto pelo imóvel que nós já atualizamos, 14 mais a mais-valia, mais a máquina de 6 mil, ok? Então, é dessa forma que nós teremos a apresentação dessa mais-valia no consolidado. Em relação a uma menos-valia, aqui referente a um imóvel também, nós iremos eliminar a menos-valia contra o ativo que está gerando. Então, iremos debitar a menos-valia e creditar o imóvel que aparecerá no consolidado por 8 mil. Então, a menos-valia significa dizer que a contabilidade estava superavaliada em relação ao seu valor de mercado. Então, no consolidado, ela irá aparecer por 8 mil. Como é que nós fizemos isso? Debitando a menos-valia e creditando o valor do imóvel. Aqui, o investimento a valor patrimonial será eliminado contra o PL. Então, nós teremos o imobilizado composto pelo imóvel, que agora é 8 mil, máquina 6 mil, perfazendo um saldo de 14 mil, o intangível permanecendo por 10 por meio de suas marcas em 10 mil. A reclassificação do goodwill, uma reclassificação simples. O goodwill, dentro do balanço individual, ele estará no grupo de investimentos permanentes. Dentro do balanço consolidado, ele irá para o grupo de intangível, já que o goodwill é um conjunto de fatores não identificáveis que pertence à controlada. Então, por isso que ele é intangível do grupo como um todo, mas ele é investimento da controladora, tá? Então, no consolidado, os investimentos a valor patrimonial zero, eliminado contra o PL da investida, o imobilizado representado por imóvel e máquinas, permanecendo com saldo de 20 mil, e o intangível agora representado pelas marcas de 10 mil e pelo goodwill, que nós reclassificamos em 6 mil. Por fim, eu gostaria de comentar com vocês acerca da consolidação proporcional. Antes da aprovação da IFRS 11 do CPC 19, nós fazíamos uma consolidação proporcional dos investimentos em joint ventures, tá? Nós pegávamos proporcionalmente o percentual que esses investidores possuíam das entidades investidas e fazíamos esse tipo de consolidação. Esse procedimento foi extinto por meio da IFRS 11 e, consequentemente, hoje nós só fazemos consolidação integral, ou seja, nós só pegamos 100% dos ativos, 100% dos passivos, mesmo que nós reconhecemos que existe uma parcela do patrimônio que não pertence ao controlador, que nós reconhecemos como a participação dos não controladores. Então, os investimentos em joint ventures, eles só podem ser avaliados pela equivalência e a consolidação proporcional não é mais permitida no Brasil, está extinta.
porque o IASB entendeu que um investidor ele não pode ter parte de um ativo ou parte de um passivo. Ou ele tem o ativo ou ele não tem os ativos. E como nós sabemos, nos investimentos em joint ventures é um tipo de controle conjunto. Então, para ele ter determinados ativos e determinados passivos, ele precisa do consentimento de outras partes, de outros investidores. E foi compreendido que isso não gera um direito por esses ativos de forma integral, nem uma obrigação por esses passivos, já que precisa de um consentimento de outras partes, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de consolidação. Nós aprendemos o que é consolidação, a obrigatoriedade, como consolidar, como eliminar transações intercompanhias e como fazer reclassificações de ágil e de por mais-valia, menos-valia e do goodwill. Forte abraço a todos, fico à disposição e até logo!